Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Com o aproximar do dia 18 de maio, aproxima-se de facto o momento em que os portugueses voltam a ser chamados para eleger a composição do nosso Parlamento. Como tal, aqui no programa também achamos que é o momento ideal de ouvir as propostas dos vários partidos com e sem a representação parlamentar. O partido com o qual nós vamos conversar hoje é o Partido Livre e vem a representar o partido a deputada Isabel Mendes Lopes. Olá, Isabel, Olá, muito João, boa noite. Eu quero dizer claramente e com a câmara virada para mim que é uma das pessoas com quem eu gosto de falar e de facto é possível dialogar mesmo num ambiente crispado e polarizado que se vive em relação às ideias, sempre e quando as ideias que nós estamos a trocar procuram o bem, de facto, de toda a comunidade e, neste caso, de todos os portugueses. E Isabel é uma das pessoas com quem eu gosto de falar. Posto isto, Isabel, porque eu gosto de dar, e peço desculpa pela expressão, a César o que é de César, não é? Não deveríamos estar a ir para eleições, pois não? Não. Primeiro, muito obrigado pelo convite, João, e muito boa noite também a todas as pessoas que estão aqui connosco. Também é um prazer estar aqui, fiquei muito contente por podermos ter esta conversa. E não deveríamos estar a ir para eleições e temos um cenário muito claro em que Luís Montenegro escolheu levar o país para eleições. Com todas as oportunidades que teve para esclarecer o que aconteceu com a sua empresa familiar, na verdade, Luís Montenegro escolheu sempre o caminho que levaria a eleições, sendo claro que havia aqui um conflito de interesses ou algo menos fácil de perceber. Luís Montenegro trouxe o governo todo para as declarações que fez ao país, quando depois acabou por não esclarecer, mas trouxe o governo todo e podia-se ter demitido e não estaríamos agora em eleições. Portanto, na verdade, forçou o Presidente da República a marcar eleições. E da nossa parte lamentamos que assim seja, porque na verdade não foi posto o país à frente do interesse de Luís Montenegro. Até porque anteriormente tínhamos tido uma maioria absoluta que tinha acabado a meio da caminhada também. Nós, na verdade, as últimas eleições, digamos, regulares, no tempo regular, foram em 2019 e isso mostra que estamos aqui num ciclo de eleições curtas, de ciclos legislativos muito curtos, que não são boas para o país. Não é? O país precisa de estabilidade, precisa de ambição, e isso faz também com legislaturas a durarem os 4 anos com tempo normais. Para se trabalhar. Até porque, creio que em março do ano passado, não foi? Os portugueses até tinham participado em bom número nas eleições, tinham feito descer a abstenção. Olha, Isabel, vamos então a alguns dos temas que têm sido, de facto, preocupantes. Talvez começássemos pela saúde, uma vez que diariamente são as notícias que nós ouvimos em relação a maternidades ou urgências fechadas, pessoas que não são atendidas e também, por vezes, existe a tendência de confundir, porque as pessoas são binárias, esquerda e direita, que a proposta do LIVRE é exclusivamente para a saúde controlada pelo Estado. Não, o que o LIVRE defende é que o sistema de saúde em Portugal deve ser complementar e que devemos ter um pilar muito forte, que é o pilar público, que é o nosso SNS, que é o garante de que todas as pessoas são acudidas, que todas as pessoas são acompanhadas, sem nenhum interesse, digamos, de negócio, e que depois há todo o complementar por parte tanto dos privados como do setor social.
Mas o problema é que agora essa discussão nem sequer se põe, porque o que está a acontecer neste momento, na verdade, é uma competição entre o público e o privado. E uma competição que é, além de tudo, desleal, porque temos os privados que, na verdade, sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque as informações são públicas, qual é que é a tabela salarial, quantas camas existem, o número de tratamentos, etc., e, na verdade, o público sabe muito pouco sobre o privado. E isto cria uma concorrência desleal, mesmo que achássemos que devia ser um sistema de concorrência, na verdade, a concorrência é desleal. Quando nós temos se não há pé de assimetria de informação. E o que é que isto faz? Faz com que haja esta competição por profissionais de saúde e, portanto, na verdade, o que temos é muitos profissionais de saúde a saírem do SNS para irem trabalhar no setor privado. Temos também competição pelos pacientes, pelos doentes, que são puxados também para o setor privado. E qual é que é o problema disto? É que o setor privado, legitimamente, é um negócio. Só que o problema é que quando nós fazemos negócio da saúde, da nossa saúde, podemos estar a pôr em causa a nossa saúde. E temos... isso vê-se muito bem, ou seja, quando uma grávida é acompanhada no setor privado, se torna uma gravidez de risco, é mandada para o SNS. Se uma pessoa, por exemplo, com uma doença oncológica, com cancro, é acompanhada no setor privado e às tantas o plafond do seguro acaba, a pessoa depois é reencaminhada para o SNS. E, portanto, o SNS é o garante da saúde de todas as pessoas. Mas eu não sou... Eu creio que a maioria das pessoas entende que o Estado tem mais poder que o privado e não vê, digamos, com maus olhos que, não dando o privado resposta, o Estado, como garante final, esteja lá para nos ajudar, de alguma forma. Mas nós não podemos esperar que o SNS seja o garante final. Nós precisamos de assegurar que o SNS tem todas as condições para funcionar. E isso... implica que tenha profissionais de saúde em número suficiente, que tenha horários de trabalho, que é outro dos grandes problemas, é a carga que nós estamos a exigir aos nossos profissionais de saúde, tenha horários de trabalho regulados e humanos, até porque nós na saúde não queremos erros e, portanto, queremos profissionais de saúde descansados. Queremos também todas as condições e, portanto, quando estamos no fundo, a tornar o setor privado demasiado poderoso, porque tem a capacidade de captar profissionais de saúde, tem a capacidade de captar financiamento público, tem a capacidade, no fundo, de secar o setor público à sua volta. Estamos a concentrar um poder nas mãos dos privados de saúde que a médio prazo não é benéfico. Nós precisamos é que o setor público seja esse garante para todas as pessoas. Mas diga-me uma coisa, Isabel, não é o privado que determina, por exemplo, os salários dos médicos, dos enfermeiros e dos profissionais de saúde no Estado, pô, não? O Estado é que determina uma tabela salarial que depois tem uma decalagem muito grande. Mas quando nós nem sequer sabemos exatamente qual é que é a tabela salarial do privado, por exemplo, quanto é que, na prática, os profissionais de saúde recebem no privado, porque não sabemos, de forma sistematizada, etc., não conseguimos, na verdade... Para isso existe a autoridade tributária e as declarações também dos profissionais. Mas não temos essa informação para conseguirmos comparar. Okay. E, portanto, isso lá está, torna o sistema altamente desequilibrado. E o que nós precisamos, de facto, é de saber, em condições de igualdade, o que é que nós podemos garantir aos profissionais de saúde, porque há muitos profissionais de saúde que querem continuar no SNS, mesmo até recebendo menos. Agora, não lhes podemos exigir, então, é que trabalhem demasiadas horas por semana, que sejam sujeitos, que tenham as férias trocadas porque há profissionais a menos e, portanto... Temos de garantir que haja respeito pelos profissionais de saúde, porque muitas vezes nem é só uma questão de quanto é que ganham todos os meses, é também das condições que têm para conseguir exercer o seu trabalho e fazer a conciliação com a vida familiar. E, portanto, há aqui um grande trabalho a fazer de salvaguarda do SNS, mas isso implica olharmos, de facto, para todo o sistema de saúde que temos em Portugal e percebermos que temos um setor privado que neste momento tem um poder desmesurado face
ao setor público. E isto é um grande desequilíbrio e não é um sistema complementar, é, na verdade, um sistema concorrencial. Por outro lado, em termos orçamentais, quem está de fora acha que a área da saúde é uma clara demonstração da incapacidade do Estado de conseguir gerir as coisas. Porquê? Porque o orçamento aumentou exponencialmente e não é por causa disso que a saúde está melhor. Primeiro, metade do orçamento do Estado para a saúde vai para o setor privado. Portanto, logo aí, e depois a outra grande parte vai para recursos humanos. E, portanto, nós, na verdade, temos de investir mais também nas nossas infraestruturas, nos equipamentos, e há muito a melhorar, isso não há dúvida. E, sobretudo, temos também de olhar para a saúde de uma outra perspectiva, que é algo que tem faltado, é incorporar a saúde nas políticas públicas. Porque é verdade que nós queremos que o sistema de saúde responda quando nós precisamos, mas muitas vezes há muitas coisas que podem ser prevenidas antes de precisar, e, portanto, devemos evitar o precisar. E isso é algo que creio que na última vez que conversámos também falaste sobre isso, é a necessidade, e creio que começa já a aparecer, vá dentro do pensamento das pessoas, a necessidade de começar a criar também estilos de vida Sim. que sejam, vocacionados para a saúde e não para a doença, não é isso? Mas para isso é preciso também darmos as condições às pessoas para conseguirem ter uma vida mais saudável. Desde logo, temos de garantir que as pessoas têm o rendimento suficiente para viver uma vida confortável e digna, e alguém que vive a contar os tostões ou com dinheiro a menos é necessariamente uma pessoa que não vive de uma forma saudável, porque é só a ansiedade, a preocupação, a ginástica que tem de fazer, tudo isso tem implicações sérias na sua saúde. Os horários de trabalho, estávamos a falar também há pouco, não só em relação aos profissionais de saúde, mas de forma geral, nós continuamos a trabalhar muitas horas. Portugal trabalha muitas horas, temos muitas pessoas a trabalhar por turnos. Isto tudo tem um impacto enorme na nossa saúde, mas também na saúde da nossa família, da maneira como os nossos filhos crescem. E, portanto, quando nós dizemos que é preciso incorporar a saúde nas políticas públicas, é pensar em tudo isto, porque isto tem um retorno enorme. Todas as questões de saúde mental que nós estamos a prevenir à partida é um custo que não vamos ter mais à frente a resolver os problemas de saúde mental que este nosso estilo de vida, na verdade, é criado. Era sobre a saúde mental que eu ia questionar, porque vocês apresentam uma série de propostas, mas eu sei que, por exemplo, e porque recebo aqui com frequência, familiarmente, que estavam previstas uma série de equipas multidisciplinares e sempre encontra, digamos, bloqueios ao nível do Ministério das Finanças para que essas equipas multidisciplinares, que são 12 ou 14, uma coisa que eu não consigo enumerar como sendo um mastodonte ou um mamute dentro do orçamento. Lá está, mas é porque há muita falta de noção do impacto real e do benefício para todos nós destas políticas, não só do acompanhamento a pessoas doentes ou pessoas com problemas de saúde mental. Diagnósticos. A saúde tem de passar por aí, o acompanhamento muito mais próximo, muito mais próximo mesmo também do local onde as pessoas vivem, e não apenas centrado no doente, mas também dar o apoio a toda a família. E familiarmente é um bom exemplo disso. É porque quando uma pessoa está doente, na verdade toda a família acaba por estar afetada e, portanto, nós temos uma obrigação, enquanto sociedade, enquanto grande comunidade, também de prestar apoio. Mas esbarra muito nestas questões do orçamento, porque lá está, porque eu acho que há muito pouco esta visão de que isto, na verdade, é um investimento. E durante esta legislatura, deixa-me só dar aqui 2 exemplos de questões que me chocaram particularmente e que têm muito a ver com isto. Uma foi, nós propusemos que a licença para acompanhamento de crianças com cancro ou com deficiência, que neste momento é paga a 65%, fosse paga a 100%, para que os pais e as mães não tenham de fazer os prós e contras de conseguir acompanhar a sua criança ou de receber o salário por inteiro. E foi chumbado. Mas é ter a noção que isto é
é um investimento que o país faz. Nós garantirmos as condições a que os pais e as mães consigam estar com as suas crianças, não é só uma questão de humanismo, que eu acho que é básico, mas é também um investimento porque é o acompanhamento melhor daquela criança, a criança vai estar melhor, vai... E mesmo em relação à saúde mental, uma boa saúde mental leva a um menor absentismo, um aumento na produtividade e capacidade de desempenho, por assim dizer, não é? Mas por isso é que, também só outro exemplo, em relação, por exemplo, à semana de 4 dias, que é uma das medidas que nós defendemos, que se continua a testar e a estudar, houve um projeto piloto foi feito em 2023 por proposta do LIVRE e que... houve mais de 40 empresas que o testaram, 1000 trabalhadores, e os resultados são esses. Os resultados as pessoas passaram a dormir melhor, e em Portugal temos um grande problema com a qualidade do nosso sono, com muito menos ansiedade, melhor saúde mental, conseguiram passar mais tempo com a sua família, e nas empresas a produtividade aumentou, o nível de erros no trabalho que todos fazemos, mas quando estamos menos cansados fazemos menos, o nível de erros diminuiu, e portanto isto é também pensar na saúde incorporada na política e no nosso dia-a-dia. E isso tem faltado muito. Muito bem. E, obviamente, tu mencionaste que uma parte importante para o nosso bem-estar tem a ver com os rendimentos das famílias e dos trabalhadores. Quais são as principais propostas que o LIVRE quer fazer ouvir para esta legislatura? Nós consideramos que o salário mínimo tem de continuar a aumentar. Nós, tradicionalmente, tínhamos o salário mínimo cerca de 80% do salário mínimo espanhol e a verdade é que o salário mínimo espanhol subiu muito e o salário mínimo português não subiu da mesma forma. E, portanto, neste momento estamos a 70 e poucos % do salário mínimo espanhol, o que, na verdade, é prejudicial para o nosso país porque continua a passar a ideia de Portugal ser um país de salários baixos, de mão de obra barata e de uma economia pouco diferenciada. Portanto, nós precisamos necessariamente de aumentar o salário mínimo português, não só por umas questões económicas, mas também porque o salário mínimo continua a ser muito baixo para pessoas que vivam sozinhas, para casais com filhos, continua a ser um problema grande. E depois é preciso garantir também a melhoria de produtividade em Portugal. E isso, lá está, é preciso olhar para o nosso setor empresarial e perceber o que é preciso fazer para aumentar a produtividade. O teste da semana de 4 dias, nós continuamos a dizer que deve ser feito, deve ser testado a maior escala, em mais setores, porque acreditamos profundamente que é algo que pode até revolucionar a nossa economia, mas é preciso também apoiar, sobretudo, as pequenas e médias empresas, que são grande parte do nosso setor empresarial, a melhorar a sua produtividade, não só na incorporação de novas tecnologias, desburocratizar a atividade, desburocratizar também a relação com o Estado. Portanto, há muito a fazer também por aí. E com isso, também, ao conseguirmos garantir que as empresas conseguem melhorar a sua produtividade, também estamos a dar um apoio para que os salários consigam aumentar. Uma das propostas que eu creio que vocês apresentam é de um rendimento universal. Sim, testar, sim. A fazer esse teste. E, claro, obviamente, qualquer pessoa que utiliza alguma lógica no pensamento, e não estou todo a criticar a proposta. Aquilo que nós pensamos era, ok, menos horas a trabalhar, menos dias a trabalhar, mas mais rendimento, e rendimento universal até para quem não tenha trabalho. Como é que fazemos isso? Descobrimos a árvore das patacas. Não, o que nós, em relação ao rendimento básico, o que nós propomos é que se estude. Porque, na verdade, nós temos um Estado social que é muito importante para a nossa coesão como sociedade, até para garantir que todas as pessoas têm uma igualdade de oportunidades, independentemente da família onde nascem, do local onde nascem. E isso é um pilar essencial da maneira como nós estamos organizados, desde o 25 de Abril. E o que é o nosso Estado Social? Temos a Segurança Social, temos o Serviço Nacional de Saúde, temos a escola pública, mas nós já estamos no século XXI, nós podemos pensar em maneiras de alargar o Estado Social. O que é que o Estado poderia fazer mais pelas pessoas para garantir, de facto, esta igualdade de oportunidades? Porque
porque nós sabemos que neste momento, na verdade, não existe na totalidade uma igualdade de oportunidades e é muito diferente nascer numa família com mais rendimentos ou numa família pobre. E nós temos de dizer, não, isto não pode ser assim. O nosso destino não pode ser completamente condicionado pela família onde vivemos, onde nascemos. O rendimento básico incondicional é uma forma de alargar o Estado Social, ou seja, como eu tenho direito à saúde, tenho direito à educação, posso também ter direito a um rendimento básico que assegure que eu consigo viver. O que nós não propomos implementar um rendimento básico, porque sabemos que isso é uma mudança estrutural na sociedade, propomos estudar como é que isso poderia ser feito e que implicações é que tem. É como uma semana de 4 dias. E a verdade é que os projetos piloto que têm havido por todo o mundo de rendimento básico mostram que têm resultados muito bons. Ou seja, primeiro, as pessoas, na generalidade, não deixam de trabalhar. Passam a estar mais felizes e mais descansadas, mais folgadas. Portanto, é novamente uma política de saúde. Portanto, o que nós defendemos é o Estado Social pode ser alargado e o rendimento pode ser uma parte desse alargamento. E isto tudo vem... De onde é que vêm as patacas, não é? Vem do nosso orçamento, do aumento da produtividade que tudo isto em conjunto traz, de conseguirmos que Portugal dê um salto também no seu próprio modelo de desenvolvimento, porque nós sabemos que Portugal tem todas as condições, nós temos mar que nunca mais acaba. Temos um património natural absolutamente extraordinário. Temos uma população que em poucas das décadas ficou altamente qualificada. Temos uma riqueza enorme que é a nossa língua, que é falada por milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, temos uma série de condições absolutamente únicas que podemos potenciar para também dar este salto no modelo de desenvolvimento e, com isso, também tornamos o país mais rico e, portanto, também conseguimos alargar o nosso Estado Social. E isto tudo tem de ser feito, mas tem de ser feito também apostando nos setores certos. E, portanto, na ciência, conseguir incorporar também a ciência no nosso tecido económico, garantir também transferência de conhecimento tradicional no nosso sistema científico e nas nossas empresas. E com isso conseguimos ter um país, no fundo, onde haja mais oportunidades e onde o Estado Social seja mais forte. Agora vou colocar uma questão simples, que veio mais uma vez, às vezes, da visão binária que as pessoas têm do que é a direita e a esquerda e a relação direita e esquerda. O LIVRE é dos partidos que se quer dar bem com as empresas e com os empresários, ou é um partido que olha para a empresa e para os empresários como os sugadores da classe operária? Não. Desculpa colocar a questão assim, mas é assim que vamos ouvindo às vezes na rua, então prefiro... Não. A iniciativa privada, a capacidade de empreender, as empresas, tudo isso faz parte da nossa sociedade e devem ser acarinhados e devem ser incentivados. O que nós dizemos é, primeiro, temos de garantir uma igualdade de oportunidades para todas as pessoas e, portanto, esta capacidade de empreender, de criar o seu próprio emprego, não pode depender do sítio onde a pessoa nasce. Temos de dar todas as condições para o poder fazer. E, portanto, outra das propostas que nós temos, na verdade, é uma herança social. Podemos depois falar também sobre isso. Agora, o que nós dizemos é que esta visão, que, por exemplo, este governo tem muito, que é, se nós beneficiarmos as grandes empresas, que esse benefício depois desce por toda a cadeia de valor e vai beneficiar toda a gente, que isto é uma visão errada. Quando o governo diz que quer baixar o IRC, e fez disso uma grande bandeira nas últimas eleições, e agora já está um bocadinho menos ambicioso, mas continua a falar disso. Cada descida de um ponto IRC implica menos de 250 milhões todos os anos de receita para o Estado. E quem é que paga IRC em Portugal? São sobretudo as grandes empresas. 50% da receita que nós temos do IRC vem de 0,6% das empresas em Portugal. Portanto, das 600 mil empresas em Portugal, há uma dezena que paga a grande parte do IRC. E, portanto, quando nós baixamos e abdicamos estes 250 milhões de euros que podiam ser usados para apoiar diretamente as pequenas e médias empresas, estamos a beneficiar, sobretudo, as grandes empresas do nosso país, acreditando que
que depois esse benefício vai para os seus trabalhadores e depois para as empresas que os que fornecem, etc., e que beneficia todos nós. O que nós dizemos é, não, é preciso garantir que apoiamos as pequenas e médias empresas, porque aí é que estamos, na verdade, a fazer um investimento no nosso tecido mais puro. Mas, por exemplo... E beneficiamos mais pessoas. Isabel, uma das ideias que nós temos é que, de facto, as grandes empresas, ao venderem mais e ao produzir mais, também contribuem mais para os impostos, não é? De alguma forma. Mas aquilo que vemos é muitas médias empresas ter receio de escala, ou seja, terem receio de crescer, porque depois, e desculpa a expressão, a martelada é tão grande que eles preferem continuar, pequeninos, e isso não nos beneficia nem a eles, porque estagnar, em Portugal nós temos este ditado que eu acho que faz sentido, que parar é morrer, não é? Os impostos são progressivos e, portanto, quer dizer, quanto mais cresce uma empresa, as empresas não perdem por crescer, na verdade. A questão é se a progressividade é um salto logo muito grande em relação àquilo que é a rentabilidade. Porque é progressivo e, portanto, uma empresa, quando cresce, acaba sempre por ganhar mais, mesmo que pague uma taxa de imposto maior. E, portanto, agora, há uma complexificação que às vezes... se calhar pode ser ajudada, pode ser... Sim. E mesmo na parte da internacionalização, também aí há um apoio que Portugal e que o Estado pode dar às empresas para apoiar a internacionalização. E isso agora, por exemplo, agora é muito urgente e é muito visível em relação a esta guerra comercial que Donald Trump impôs sobre o mundo. A AICEP e o Estado devem apoiar as empresas a redirecionar por exemplo, as encomendas e a sua atividade para mercados, se calhar, que não norte-americano, porque vai ser impossível, se calhar, alguns produtos serem vendidos no mercado norte-americano, caso as tarifas aumentem, como o Donald Trump está a propor. E mesmo para outras empresas tem de haver também um esforço maior de apoio à internacionalização. Isso passa por dizer, olha, querem ir para o mercado X, do país X, então as condições para entrar nesse mercado são tal e tal. Em nível técnico, há estas restrições que são colocadas, não pode ter determinado componente químico. Portanto, há aqui um apoio grande que o Estado pode dar também no apoio às nossas empresas. Ok. Olha, há bocadinho, e quando apresentavas a semana dos 4 dias, a redução do horário de trabalho, falas muito em experiência e teste, por assim dizer. Por outro lado, falam também em apoiar aqueles que têm boas práticas, não é? Mas há aqui um desafio que isto tem a ver com aviões, e sabes que eu gosto de aviões. Vocês propõem que seja retirada a isenção do imposto sobre o combustível à aviação, mas por outro lado, temos que ser honestos, a aviação é provavelmente o setor que mais investe na tentativa de alguma forma, mitigar a sua chamada pegada ecológica, não é? Desde a mudança dos materiais com que os aviões são construídos até a eficácia com que os motores funcionam. Não creem que isto pode, de alguma forma, criar, digamos, anticorpos e o setor achar que está a ser injustiçado? Não, porque, quer dizer, a pegada ecológica está lá e é preciso, no fundo, garantir que nós conseguimos diminuir a pegada ecológica a todos os setores de mobilidade. E a aviação é muito importante para Portugal, aliás. Nós somos um país altamente periférico, com grandes ligações a todo o mundo e, portanto, a aviação faz parte do nosso sistema de mobilidade e mesmo do contacto com todos os portugueses que vivem mundo fora. Mas não me parece que isentar ou retirar a isenção dos combustíveis do lado da aviação que vá prejudicar a inovação e a transição que necessariamente o setor aéreo tem de fazer. E, aliás, até pode acelerar. Mas isso é algo também que o próprio país também devia ajudar, incentivar e trabalhar com. Temos uma TAP
que continua a ser pública e que podia ter um papel também muito importante no apoio a essa inovação, incorporar também a inovação de materiais, de tipos de combustível na sua própria atividade, ligando com a ciência. Portanto, há aqui um papel também muito importante que o próprio país pode fazer no apoio a essa transição necessária que há Vamos de só fazer um pequeno passo atrás. Há pouco, quando falavas da geração mais qualificada, o que acontece à nossa geração mais qualificada é que sai, e porque os nossos salários são baixos, quem vem tem também baixas qualificações. Crês que, de alguma forma, também esta questão da imigração que está em cima da mesa e tem sido a bandeira durante esta campanha eleitoral se deve a esta conjugação de fatores? Não, deixa-me só... Os nossos jovens, primeiro, é legítimo que os jovens queiram sair do país para ter novas experiências. O problema é quando são obrigados ou quando até vão, mas depois sentem que não têm condições para regressar. E isso leva-se não só aos salários baixos, mas também ao próprio custo de vida. Quando temos casas com o preço a que temos por todo o país, mas sobretudo Lisboa, Porto e todas as zonas à volta, às tantas torna-se incomportável com os salários baixos e o nosso custo de vida. A questão da imigração tem sido muito maltratada durante estes últimos anos, mas também porque interessa polarizar a sociedade. E Portugal sempre foi um país de imigrantes e de imigrantes, mesmo em termos de capacidade produtiva, nós precisamos de pessoas que venham trabalhar para Portugal. Mas é muito fácil e tem sido a cartilha de todos os movimentos de extrema-direita por todo o mundo criar polarização. E a polarização cria-se com quem tem alguma diferença. E, portanto, é muito fácil criar um discurso anti-imigração e é isso que tem sido feito. Então, mas está tudo bem com a imigração? Não está. Aliás. Para nós tentarmos entender também, se é óbvio que há um aproveitamento político por algum lado, também nos parece evidente, até às pessoas favoráveis às políticas ou favoráveis à imigração, de que algumas coisas têm que ser limadas, não é? Há muita coisa que tem de ser melhorada. Desde logo, o acolhimento de imigrantes, a garantia de condições de trabalho, porque nós o que sabemos é que muitas vezes não são cumpridas as condições básicas de trabalho para imigrantes e é preciso garantir o acolhimento. Temos também um desafio, porque grande parte da nossa imigração são imigrantes de língua portuguesa, grande parte vem do Brasil, e a integração é muito mais fácil porque a língua logo não há essa barreira. Depois temos agora uma nova vaga de imigração que não fala português e aí é preciso também garantir que há esse acolhimento e, portanto, o papel das escolas, não só no ensino da língua portuguesa, é essencial para as crianças e para os jovens que chegam, mas também para as próprias famílias, também nesse apoio. E, portanto, o investimento em português de língua não materna, que tem sido, de alguma forma, descurado, continuamos a ter falta de professores, é preciso investir em português de língua não materna para as crianças, mas também para os pais. Mas, sobretudo, é preciso garantir essa capacidade de acolhimento. E quando nós começamos a extremar o discurso e a criar um medo que não é suportado em factos relativamente à imigração, estamos, na verdade, a não contribuir para um bom acolhimento e estamos a criar medos desnecessários. Isabel, nos últimos anos em Portugal, desde os responsáveis por um ataque terrorista na Tailândia até líderes da máfia mais perigosa italiana, a 'Ndrangheta, têm sido detidos em Portugal. A minha questão é se, de facto, não há uma facilidade muito grande para que em Portugal cheguem nesta vaga de imigração ou outra qualquer, também pessoas com um currículo indesejável para estar integrados na nossa sociedade e como é que o Estado deve, de alguma forma, também cuidar para que isso não aconteça.
Mas isso, todas essas pessoas, as polícias internacionais fazem uma cooperação grande e a nossa polícia também tem trabalhado sobre isso. E, portanto, os imigrantes são pessoas como todas as outras e há imigrantes que podem ter... Ou seja, são pessoas como todas as outras. Há pessoas boas e pessoas más. E, portanto, Isabel, mas se eu ligar para algum sítio, eu não tenho cadastro, não é? Eu não tenho cadastro. Não participei num ataque terrorista. Esta é a minha questão. Se de facto, e de facto num mundo global, onde as pessoas devem ter a liberdade para ir onde desejarem, se também não é desejável para as sociedades que acolhem, confirmar que essas pessoas são pessoas que, em vez de trazer integração, vão trazer divisão. A lei aplica-se depois a todas as pessoas, da mesma forma, e é isso que tem de acontecer. E, portanto, todos os mecanismos de verificação têm de ser feitos mas, por exemplo, ainda agora o Governo, que mistura muito o que é a campanha eleitoral com a sua própria atuação, indicou-nos que há 18 mil imigrantes que deverão receber uma ordem de voltarem para os seus países de origem. E o que é que isso nos mostra? Na verdade, este número é uma porcentagem muito pequenina da totalidade de imigrantes que nós temos em Portugal. E, portanto, mostra-nos que, na verdade, com 98%, 99% dos imigrantes em Portugal, não há essas questões, não há problemas. E, portanto, a lei tem de se aplicar a todas as pessoas por igual, sejam imigrantes, sejam não imigrantes, e pronto, e é assim. E temos sobretudo, de acolher bem. Imagina, Isabel, e é só este cenário, porque também aconteceu recentemente de um jovem que foi morto por alguém que tinha cadastro e que passou no meio... para além de não recuperar a vida desse jovem, não achas que há aqui uma corresponsabilidade do Estado quando alguém atua dessa forma e podia ter existido algum tipo de prevenção anterior? Acho que temos de ter cuidado com a forma como as coisas são colocadas. A questão nesse caso até já havia uma ordem de saída. Sim. E, portanto, as coisas têm de ser mais, digamos, monitorizadas, mas ter cadastro também não é uma pena para a vida. Não. E, portanto, é preciso cuidado... Mas já tive algumas multas de trânsito. É preciso cuidado... Se é cadastro, eu tenho. É preciso cuidado com a maneira como as questões são colocadas. Isabel, 12 minutos a conversa connosco. 12 minutos para acabar. Que outros temas é que têm sido importantes para vocês nesta campanha, que eu olho aí para os teus apontamentos e não sei para onde é que é de me virar? Diz-me. Não, para nós é muito claro que o país precisa de estabilidade e do lado do Governo não vemos essa estabilidade e o sentido de responsabilidade que na verdade nós precisamos e vemos ao longo destes 11 meses de atuação que tem havido uma grande falta de noção daquilo que o país precisa. Achas que há uma disfuncionalidade entre aquilo que o Governo faz e o diagnóstico do país? Acho que há pouca consideração pela necessidade de garantirmos igualdade de oportunidades no país, seja para as pessoas, seja para as empresas, que falávamos há pouco. Não há melhor investimento que nós possamos fazer em garantir essa igualdade de oportunidades. E isso não tem... Aliás, grande parte da política deste Governo tem sido, na verdade, do extremar desta desigualdade que existe. Quando insistem muito na descida do IRC, que vai beneficiar sobretudo as grandes empresas, abdicando de receita do Estado que podia beneficiar tantas empresas. Quando insistem, por exemplo, no IRS jovem, que, na verdade, vai beneficiar os jovens que acabam por ganhar mais. Quando, na verdade, 40% dos jovens em Portugal nem sequer pagam IRS, porque nem sequer são beneficiados com o IRS jovem. As políticas de habitação não estão a resolver o problema do aumento dos preços. Mesmo os apoios que são dados aos jovens para a compra de casa beneficiam, sobretudo, também os jovens que já têm acesso a conseguir comprar uma casa.
E, portanto, temos aqui um extremar de posições. Quando, na verdade, o que nós temos de fazer é conseguir apoiar todos os jovens para conseguirem fazer a sua vida, para conseguirem aceder, por exemplo, à compra de uma casa ou arrendar uma casa, e temos de conseguir garantir a diminuição dos preços da habitação. E como isto, muitas outras medidas. Em relação à saúde, foi muito visível. Aliás, quando o Governo prometeu que ia apresentar um plano em 60 dias para resolver os problemas da saúde e que ia dar médico de família a todas as pessoas, e depois, na verdade, tudo o que tem sido feito tem sido ao contrário do que nós precisávamos. Nós precisávamos de reforçar o nosso SNS, garantir que os profissionais de saúde não saiam do SNS. O ano passado saíram 1.400 médicos do SNS. É exatamente o contrário que nós precisamos. Nós precisamos de reforçar o orçamento no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, tem havido esta não resolução das desigualdades e um agravamento da desigualdade. Obviamente, com estas duas pedras no sapato que fizeram cair estes dois últimos governos, eu também tinha que perguntar como é que o LIVRE vê o combate à corrupção e uma política de transparência dentro daquilo que são os atores do Estado, obviamente o governo, mas também os partidos políticos. O que o LIVRE defende é que não haja sequer hipótese para haver corrupção ou suspeita de corrupção. Isso consegue-se... Conhece os seres humanos, não conheces? Não, sim, mas... portanto, o que se tem de fazer é garantir que os processos não permitem que haja essa corrupção. É o que acontece nos países... Pelo menos não facilitem a existência dessa corrupção. Não, e que nem haja... Porque às vezes... um país de corrupção zero. Não, mas os países que têm o índice mais baixo de corrupção são aqueles que têm os sistemas implementados. Por exemplo, uma coisa muito simples. O atual primeiro-ministro canadiano, assim que se tornou primeiro-ministro, ele tinha um fundo, pôs o seu fundo numa gestão independente e, portanto, ele não sabe como é que o fundo está a ser gerido e depois, quando sair da política, volta então à gestão do seu fundo. Era que o Luís Montenegro devia ter feito em relação à sua empresa familiar. Porque não é só a questão da corrupção. Não pode haver a suspeição da corrupção, porque às tantas estamos quaisquer suspeições também vão corroendo a nossa democracia. E, portanto, o que o Luís Montenegro devia ter feito devia ter entregue a sua gestão, a sua empresa a uma gestão profissional independente, em que não sabia como é que a empresa estava a ser gerida, não sabia quem é que lá punha dinheiro e, sobretudo, quem lá põe dinheiro sabe que Luís Montenegro não sabia. Porque o que neste momento o problema é que temos uma empresa onde as pessoas sabem que é a empresa do Primeiro-Ministro, independentemente de ser gerida pelos filhos, mas que na prática é uma empresa do Primeiro-Ministro, e portanto sabem que se investirem na empresa, se forem clientes da empresa, que o Primeiro-Ministro sabe que os clientes são dessa empresa. Portanto, tudo isto vai criando aqui uma possibilidade de corrupção, uma possibilidade de suspeição de corrupção que é altamente lesiva. E, portanto, o que nós temos é ter mecanismos. E, por exemplo, o que o LIVRE tem dito é, em qualquer governo em que o LIVRE esteja ou que o LIVRE apoie, esta situação não se pode pôr. Portanto, o Primeiro-Ministro não pode ter uma consultora na sua gestão familiar. Tem de entregar a consultora a uma gestão independente para que, no fundo, haja uma parede completa entre a sua função de Primeiro-Ministro e a empresa. Vocês propõem também tribunais especializados sobre o combate à corrupção e branqueamento de capitais. A minha questão é uma questão constitucional, porque a Constituição pode apresentar aí alguma dificuldade na implementação de tribunais desses. Não seria melhor, talvez, juízes melhores preparados do que propriamente um tribunal especializado para aquilo? Essa questão da formação dos juízes e dos agentes judiciais, de uma forma geral, é muito importante. Não só nos casos de corrupção, mas noutros casos também, por exemplo, de violência doméstica. Nós temos de ter todo um sistema que está preparado e que é altamente especializado em todos estes grandes temas, digamos. E aí
aí sim temos de investir muito nos juízes e na sua formação. Por outro lado, e este também é um desafiozinho que eu tenho aqui para a Isabel, eu sei que o LIVRE, juntamente com outros partidos e até do outro lado do espectro político, falam sobre a descriminalização da cannabis. Sendo eu irmão de alguém que teve um diagnóstico de saúde mental derivado ao consumo de algumas dessas produtos, por assim dizer, à falta de outra palavra. E olhando, e a Isabel, eu sei que tanto tu como o LIVRE têm olhado para determinadas políticas e visto o resultado noutros países. Eu, quando olho para a Holanda, quando olho para a Califórnia, que foram num estado nos Estados Unidos e noutro um país que deram esse primeiro passo, eu tenho alguma dificuldade a não achar que há um efeito de contaminação e que leva depois a alguns problemas na saúde mental e na criminalidade. As drogas existem sempre e nós temos um problema grande porque temos drogas cada vez mais potentes e temos drogas sintéticas que são produzidas Unidos, e mesmo cá em Portugal também se nota temos um problema grave de aumento do consumo de droga. E o que nós defendemos é, por exemplo, para a cannabis, é importante haver essa regulação. E a regulação também vem da legalização. E, portanto, saber exatamente o que é que se está a consumir, porque neste momento quem consome cannabis muitas vezes não sabe o que é que está a consumir, o que é que pode estar misturado. E, portanto, quando temos um mercado regulado, também temos uma muito melhor noção do que é que se está a consumir. E isso foi verdade numa fase inicial. A única questão é que, de facto, e porque o ser humano, eu peço desculpa dizer, não é eminentemente bom. Antes fôssemos todos bons, a verdade é que mesmo na Califórnia, por exemplo, se criou um mercado negro, mesmo estando um mercado da cannabis regulado até para a utilização recreativa. Mas o mercado negro tem de ser controlado de forma policial, tem de haver um controlo e isso aí temos de investir nisso. E tem de haver esse controle, garantir que não há que há combate ao tráfico e agora para garantir um consumo responsável e garantir que as pessoas têm acesso a um consumo responsável é muito mais fácil haver essa legalização e essa regulação até para bem de todos, até do próprio sistema de saúde. Agora não são coisas independentes. Nós temos de continuar a combater o tráfico, não só de cannabis não regulado, mas dos outros tipos de drogas. E temos só também, deixe-me só terminar, de investir muito no papel da escola e das políticas de prevenção, porque quando nós éramos adolescentes... Há 2 anos atrás? Há 2 anos atrás. Ali nos anos 90... as campanhas que havia em relação ao consumo de droga, em relação aos efeitos que as drogas têm, eram imensas. Nós crescemos com isso. E com o beber, se beber não conduza, por exemplo. Também. Mas droga e, por exemplo, também a questão da prevenção das doenças sexuais, isso foi algo que foi muito forte nos anos 90. E é algo que nós temos de recuperar. Nós temos de recuperar estas campanhas a nível nacional e o papel da escola também na prevenção, porque é muito também na prevenção que se resolve estes problemas. Muito bem. Isabel, em 30, 40 segundos para aquela Câmara, dia 18, votar livre porque... O país vai para eleições não tendo escolhido ir para eleições, foi arrastado por Luís Montenegro, mas chegando a estas eleições temos aqui a hipótese de mudar o rumo do país e dar um novo rumo a este país. Temos a hipótese de ter uma maioria progressista em que o LIVRE faz parte dessa maioria progressista, uma maioria progressista e ecologista que garanta a igualdade de oportunidades para todas as pessoas em Portugal. E por isso, quanto mais forte for o LIVRE nessa maioria progressista, mais vamos conseguir fazer. Temos feito muito durante estes últimos 3 anos no Parlamento
sabemos que vamos conseguir fazer mais quanto mais crescermos e por isso o meu apelo é que dia 18 votem livre. Muito bem. Isabel Mendes Lopes, muito obrigado João. mais uma vez. É sempre um gosto. Tanta coisa ficou por falar, não é? Desde o novo rearmamento, a nova corrida às armas na Europa. Mas, enfim, fica combinado também que fora eleições vais ser mais vezes nossa convidada. Eu, por mim, acho muito bem. Obrigado, Isabel. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Se quiser, pode ouvir em formato de podcast logo às 6 da manhã. Resta-me agradecer, já-lhe uma boa noite. Até amanhã. Muito obrigado.